Quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Ouvi, quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós recebemos as mães de joelhos aqui na nossa igreja. Sejam bem-vindas. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa tarde. Nós programamos aqui já tem um tempo, né, pastor? Tem um ano que nós... Luiz. O Face hoje me avisou, foi 26 de agosto do ano passado. Hoje está fazendo um ano. Amém. Glória a Deus. Olha, irmãos, há um ano atrás, certinho nessa data, vocês estavam aqui. Amém? Quantos estão felizes por estar aqui, irmãos? Você pode dar glória a Deus. Que bom que você veio, espero que a palavra fale. Diga assim comigo: natural, sobrenatural. Fique atento, porque hoje Deus vai falar o teu coração. O que é natural, irmãos? É o que nós estamos vivendo aqui. Você está com calor, foi difícil chegar aqui, acho que o ônibus veio lotado, A gente tem acostumado, irmã, ir nas mães de joelhos e não temos um público assim, tão abençoado. Fico muito feliz. Eu sei que muitas irmãs ficam empolgadas quando falam que vai vir na missionária bíblica. É verdade. Mas assim, nós estamos no natural. No natural você consegue nos ver aqui. No natural você consegue observar as coisas. Poxa, graças a Deus eu cheguei. Agora, o sobrenatural é algo que você não está vendo. Amém. Nesse momento está acontecendo uma reunião das mães de joelhos na Igreja Cristã Missionária Viva em Barra Mansa, estado do Rio, Brasil. Agora, o que está acontecendo no mundo espiritual? Você está aqui, você não tem dimensão que Deus está fazendo na sua casa. Você está aqui, você não sabe o que Deus está fazendo nesse momento a teu favor. Você não sabe como foi o início do seu dia. Quantos livramentos Deus te deu até aqui. Hoje eu quero, nessa oportunidade, porque esse tema ele veio quando eu estava estudando o livro de Daniel. Eu estava compenetrado no livro de Daniel no ano passado. E a pastora falou: eu preciso de um tema. E eu falei: esse tema, oportunidade para a intimidade. E eu quero hoje, irmão, falar dentro do livro de Daniel. Diga comigo assim: vença as barreiras naturais. Vença as barreiras naturais. Natural é isso aqui, irmãos. Nós estamos adorando a Deus, não estamos sabendo o que está acontecendo no sobrenatural. Quando você canta, demônios caem. Quando você passa em determinado lugar, a pessoa que quer morrer não morre. Quando você entra em algum lugar, a loja está vazia, ela enche. Você não sabe o que acontece quando você está passando. Mas eu quero ler com os irmãos no capítulo 10 de Daniel. Embora mantenha a tua Bíblia aberta, que eu vou usar o livro inteiro. Mas, como base, nós vamos pegar esse capítulo 10, de 1 a 3. A letra está ali, e eu vou acompanhar a leitura ali, eu vou ler o versículo. Eu vou ler o versículo 1, os irmãos leem 2, amém? Ali no telão, tá bom? Diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendido a visão. Agora os irmãos. Naquele dia, eu, Daniel, estive triste 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. O versículo seguinte. Vamos, irmãos. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. Pegou aí? Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Os irmãos. E o seu
Daniel tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, contudo caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transbordou-se o meu semblante em convulsão, e não tive força alguma. Versículo 12. Então me disse: não tema, Daniel, porque, irmãos, vamos ler junto? Desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar perante teu Deus, são ouvidas as tuas coração, e eu vi, diga assim, eu vim por causa das tuas palavras. De repente a tua palavra está atraindo anjos para acompanhar você nessa tarde. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra que lemos e pedimos que o Senhor venha revelar ao nosso coração essa palavra tão tremenda, que nesta tarde, ó Deus, de sexta-feira, há de abalar a nossa estrutura, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no capítulo 1 de Daniel, eles estavam bem em Jerusalém, e diz que nesse capítulo 1, que o rei era Joaquim. Abra lá para você ver, Daniel capítulo 1, no versículo 1, nós não vamos ler o texto, mas ele diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, o rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o que aconteceu? Eles, naquele domingo que eles tiveram, ele falou assim: olha, pega aqueles de linhagem nobre, aqueles de linhagem real, e separa eles para mim. Eles devem ser de boa aparência, devem ser inteligentes, devem ser sábios. E uma coisa no final que ele diz assim: para que eles venham aprender a língua dos caldeus e a ciência dos caldeus. Isto é, sejam pessoas que estejam abertas a aprender, porque tem pessoa que ela fecha o conhecimento dela e não é isso que é certo, é isso que é certo, e não abre a mente. Deus está além da compreensão humana. Tudo que você sabe até hoje, alguém te ensinou. Ou você ouviu de alguém, ou você ouviu alguém pregando sobre, e você pegou aquilo como verdade para você. E nós vamos construindo a nossa fé assim. Então eles foram levados. No capítulo 2, e uma coisa impressionante, irmãos, só um pouquinho de retorno, esse fundinho aí. Nesse capítulo 1, no versículo 2, eu entendo que foi um movimento de Deus. Imagina só, servimos a Deus, estamos dentro de uma nação, somos o povo escolhido, de repente chega um povo, um outro rei que não é de Israel, mas no versículo 2 diz que era movimento de Deus, diz que essa era uma ação de Deus. Versículo 2 diz: o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim. Deus tinha entregado o rei na mão de Nabucodonosor. E Deus estava falando comigo que Deus permite perseguições, situações para divulgar o seu poder através de seus servos e servas. Às vezes você não está entendendo nada que está acontecendo com você, você não liga o que tem acontecido na tua vida, mas é Deus querendo mover com você. Às vezes Deus quer te tirar de um lugar, colocar no outro, porque Ele quer trabalhar na sua vida. Os lugares que nós passamos são apenas fases que vivemos. Querido, a tua vida, a tua história está sendo escrita por Deus. Deus está no controle de tudo. Mas às vezes Ele te tira daqui, te leva para lá, te traz de volta. Ele faz esses rebuliços, porque Ele é Deus. Mas Ele não perde o controle. Aparentemente, que Deus é esse? Nós estamos te buscando e só permite esse ser. Deus permite perseguições para exaltar o poder dele na minha e na sua vida. A nossa vida está, diga assim: Deus está escrevendo a minha história. Às vezes a gente fica confuso, né? Fico pensando: Daniel, Israel, Ananias e Azarias. Senhor, nós estamos dentro de casa, nossa família. Agora nós estamos aqui nesse lugar que nós nem sabemos.
Tiraram a gente do meio da nossa pátria, do meio do nosso povo, mas não tiraram Deus de nós. Versículo 3. Eles pegaram esses homens e levaram, porque eles tinham essa capacidade. Capítulo 2 de Daniel, não vou ler, só apenas vou citar aqui. Deus usa Daniel para salvar os barcos, sabe, irmão? Às vezes a gente não entende porque Deus leva a gente para algum lugar. É verdade. Daniel, Misael, Ananias e Azarias eram um homem de oração. Eles disseram: o que nós estamos fazendo aqui, Deus? Por que nós estamos na Babilônia, que não é a nossa terra? O rei teve um sonho, perturbou. Nabucodonosor ficou perturbado com aquele sonho, e ele chamou todos os encantadores, os magos, todos aqueles homens sábios, e falou assim: olha, eu tive um sonho, eu quero a revelação. Quanto sonho? Aí eles falaram assim: rei, se o senhor não falar, nós não podemos interpretar. Ele falou: pois eu quero que vocês dêem uma interpretação e revelem qual sonho é sonho. E se vocês não fizerem isso, todos vocês vão ser mortos, suas casas vão ser queimadas. E de repente Daniel ficou sabendo, porque houve um decreto no versículo 10, no versículo 13 houve um decreto, no capítulo 2 houve um decreto de morte para todos. E Daniel ficou sabendo disso, falou assim: vai lá, avisa lá para me dar alguns dias. Aí Daniel chamou a sua equipe de oração. Glória a Deus. Misael, Ananias, Azarias, precisamos nos unir. Esse quarteto de oração. Porque no natural ninguém consegue. Os próprios magos intelectuais dizem que ninguém, versículo 10, nenhum homem na terra conseguiria no natural ter aquela revelação. Então eles precisavam vencer a barreira do natural para entrar no sobrenatural. Diga assim: só no sobrenatural que nós vamos entender o que está acontecendo na nossa história. Irmão, nós estamos aqui não entendendo nada, nós estamos no natural, mas no sobrenatural Deus está movimentando. Aí de repente aquela equipe começa a orar, e Senhor revela, Senhor mostra. E eu acho lindo que Daniel vai orando, e no versículo 17, capítulo 2, então Daniel foi para sua casa, fez saber o caso de Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros de oração, para que pedissem misericórdia a Deus dos céus, e esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com aqueles que eram falsos. Então foi revelado, versículo 19, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Entenda, querido, que aquela revelação não viria no meio natural. Volto a dizer, natural é o que nós estamos passando aqui. Sobrenatural é o que você não está vendo que Deus está fazendo. Amém, irmãos? Diga assim: Deus está agindo no meu natural e no meu sobrenatural. Você está sentindo algo aqui nesta noite. Isso é natural. Você está sentindo calor. Mas tem gente que está sentindo paz. Tem gente que está tendo resposta. Isso é sobrenatural. Amém, irmãos? Aí eles ficaram felizes, e com aquela atitude eles salvaram todos aqueles homens. E depois disso Daniel ficou em destaque. Aí a gente entra no capítulo 3. Diga assim: oração traz perseguição. Tu pensa que vai ficar de boa? Você acha que o diabo está alegre por você estar desfazendo coisas dele? Você acha que o diabo está alegre e você está orando para pessoas e as pessoas serem libertas? Você sabia que tem pessoa que você ora, aquilo que guarda ela vai lá na tua casa? Meu Deus. Glória a Deus. Você sabia que tem pessoas que você ora por ela, a peleja vem para a tua casa? Porque o diabo fala: da onde está vindo essa paulada que eu recebi? E ele vai louvar. Meu Deus do céu. Mas quando ele chegar, tem um anjo do Senhor com a espada desembanhada. Aleluia! Aí, naquele momento ali, no capítulo 3, fizeram um decreto. Irmão, você pode ver que todos os decretos, pastor, que fizeram, foi para parar a oração. Diga assim: a oração é a porta para sair do natural e entrar no sobrenatural. Tu não sabe o que acontece quando você dobra os joelhos. Irmão, nós não estamos falando com qualquer um. Nós estamos falando com Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus de Israel, Deus
da nossa vida. E houve um decreto dizendo que todos deveriam adorar a estátua de ouro. Quando tocasse lá os instrumentos, eles tinham que dobrar os joelhos e prestar homenagem a uma estátua enorme que Nabucodonosor tinha feito, uma estátua de ouro. Mas 3 homens, os 3 companheiros de Daniel, Ananias, Azarias, Misael, Ananias e Azarias, eles falaram assim: não vamos dobrar não. Irmãos, não tem jeito. Quando a lei, eu devo obedecer à lei, mas quando a lei do homem entra em choque com a lei de Deus, eu devo permanecer na lei de Deus. Eu só posso obedecer a uma lei do homem quando ela fere a lei de Deus. Enquanto isso, eu devo obedecer. E quando eles falaram que tinha que dobrar o joelho, ele falou assim: eu posso até ir lá, mas dobrar não vou não. Não vou não. E aquilo foi, falaram na Nabucodonosor: olha, aqueles 3 homens que vieram de lá, que você deu comida para ele, tratou deles, eles não vão se humilhar, eles não querem se dobrar diante da tua estátua. Chamaram ele: o que vocês estão fazendo? Olha, vou mandar tocar em vocês, vão ter que dobrar o joelho. Por quê? A lei dizia o seguinte: quem não se dobrar, a morte, a pena de morte é fornalha. E ele falou assim: olha, eu vou mandar tocar e quero ver se o teu Deus, que vocês estão me desobedecendo para obedecer, eu quero ver se ele vai te livrar da minha mão poderosa, porque eu sou grande na Nabucodonosor. Ele falou assim: ó, ei, nós estamos no natural, tá, irmãos? No natural, a conversa ali estava acontecendo mesmo. Ele falou assim: ó, rei, negócio seguinte, o que Deus vai fazer? Deus pode me livrar da minha mão, mas eu não sei o que Ele vai fazer. Irmão, a gente não sabe. Você não sabe se Deus vai te livrar ou não. Eu não sei o que Deus vai fazer. Ele pode, mas eu não sei se Deus vai te curar ou não. Ele pode, mas não sei se Ele quer, se está no propósito dele. Se aquilo que você precisa estiver no propósito dele, pode já agradecer. Amém. Poder Ele pode. Ele pode nos livrar da tua mão, velho. Mas mesmo que eu não saiba o decreto dele, mesmo que eu não saiba o que o sobrenatural vai fazer no natural, nós não vamos nos dobrar. Mas o rei mandou aquecer 7 vezes. Entende o que? 7 vezes é natural. É um natural exagerado, porque era a fornalha só aquecida já matava a pessoa. Aquece 7 vezes. Aquilo ficou, irmãos, incandescente. Aquilo ficou, irmãos, lá. Nem conseguia ficar perto. Amarraram aqueles homens. E cada homem levou. Um foi acompanhando Israel, outro acompanhando Azarias e outro Ananias. Quando eles foram lançados na fornalha, os que estavam levando morreram pelo fogo, né? Porque é natural, quando algo cai assim, você joga algo no fogo, o calor que estava excessivo ali mata quem estiver perto. Entenda que quando eles foram lançados na fornalha, eles saíram do natural e entraram no sobrenatural. Quando eles caíram assim, irmão, ô Ananias, você está bem? Rapaz, que roupa bonita é essa? Rapaz, você está bem? E o fogo passando por ele, o fogo não pegou você não. Aí de repente, lá dentro da fornalha, eles tiveram uma intimidade com alguém. Como você? Você está entendendo? Aí eu te pergunto, no natural, você não percebe determinadas coisas, mas quando você entra no sobrenatural, você vai ver anjos. Sabe por quê, irmãos? O natural é o religioso, é aquilo que você aprende na tua igreja, é aquilo que você ouve em pregação. O sobrenatural é quando é você e Deus. É quando você está no tete a tete, experiências que você tem, que as pessoas da vida da tua igreja não vão acreditar se você contar. Porque, querido, não adianta. Uma vez eu falar com alguém que eu tinha contato com um anjo, pregaram na rádio 88 que tem gente vendo um anjo aí. Não dá para você contar para um cego que isso aqui é branco, que isso aqui é azul, que isso aqui é vermelho. Se ele não sabe o que é branco, ele não tem essa experiência. Por quê, irmãos? Nem todos têm acesso ao sobrenatural, mas todos são convidados.
Quem quer entrar no sobrenatural, irmão? De repente nós somos no sobrenatural. Você precisa voltar para o fogo. Você precisa buscar. Fala, Deus, eu quero te conhecer, eu quero mais. Ali, querido, quando eles caminharam ali, eles estavam andando. Aí, Nabucodonosor olhou na janelinha. Vem cá. Nós lançamos 3, não foi? Foi. Mas eu estou vendo 4 lá dentro. Eles estão passeando. Quem está no natural vai olhar você no sobrenatural e não vai entender por que não te atinge, por que não consegue te matar. Que Deus é esse que protege os seus nos momentos mais difíceis? Irmãos, eu entendo aqui, quero te revelar isso, que às vezes a intimidade, a oportunidade para a intimidade vai ser uma fornalha. A intimidade vai ser uma cova de leões que nós vamos ver logo mais. Aí Deus mandou eu escrever isso aqui, eu vou falar com você. Pode falar? Quem está interessado no ouvir, irmão? Eu vou falar para você. Jacó saiu fugindo de morte. Não tinha intimidade com Deus. Ele vivia o natural. Quando ele deitou, montou um travesseiro com pedra, ele viu a escada. O sobrenatural se abriu no deserto. Sem saber para onde ia. Sem saber o que esperava para ele. Ele perdeu totalmente o controle, longe de sua mãe, que ele amava. Ele estava sozinho. Mas Deus falou assim, você é o seu parceiro daqui para frente. Como fui com seu pai, ele ser contigo. O sobrenatural veio num momento de calamidade, de dificuldade, de luta. Olha só, Jacó teve problema na ida e na volta. Quando ele saiu fugido. Quando ele voltou, ele estava com medo de Saul. Aí teve que lutar com o anjo. Teve que entrar no sobrenatural. Porque ele saiu do natural. Ele foi ter a vida dele, teve os filhos todos, trabalhou 14 anos pelas 2 mulheres. Quando ele estava voltando, ele estava no natural. Ele falou assim: preciso de um contato com o sobrenatural. E ele começou uma guerra com o anjo só até mano. A oportunidade, às vezes, é a luta que você está vivendo. Deus está permitindo alguma luta, alguma confusão na tua mente, para trabalhar em você, para se revelar a você, para revelar o mistério que Ele tem para a tua vida, querido. Fica desesperado, não. Às vezes você acha que vai morrer, às vezes você acha que vai parar, Deus está trabalhando. Você acha que vai parar, agora que está começando. Você acha que vai ficar ruim, agora que vai ficar bom. O melhor de Deus é que está para vir na sua vida, na sua história. Irmão, isso aqui é mensagem para a noite inteira, o dia inteiro, tarde inteira, né? Que pena que aqui é uma vez só, né? Não de joelho. Que pena que você só pode estar aqui ouvindo. Os irmãos aqui ouvem todo dia, né? Não cansaram até hoje. Olha só, uma outra experiência. Moisés fugiu, soube do seu nascimento, matou lá o Egito, fugiu, casou-se, estava pastoreando a ovelha do seu sogro. No natural, e de repente o sobrenatural os convoca. Ele achando que não ia entrar em nada a sua vida, ele se torna um libertador. E a caminhada com Deus o fez o homem mais manso da terra. O que seria de Jó se ele não tivesse perdido a família dele? Triste, né? Duro. Diz que ele perdeu os filhos todos, as filhas todas. Morreu todo mundo, cada hora era uma notícia. Morreu teu filho, morreu teu filho, morreu teu filho. Ficou pobre, perdeu tudo. Só para no final, no versículo 42, assim: antes eu não te conhecia, eu me falar, agora Deus vai A intimidade, irmã Sandra, vem na luta. A oportunidade, às vezes, são fornalhas. A oportunidade, às vezes, é morte de pessoas que você ama. Deus às vezes permite pessoas morrerem, pessoas que você vivia com aquela pessoa, na parte da tua história, tu tinha sonhos com aquela pessoa. Deus arranca aquela pessoa para acrescentar outras. Porque o alvo de Deus é você. Tem um monte de coisa acontecendo na tua vida, do lado, com pessoas,
Porque Deus quer atingir você. Deus quer te trazer para o sobrenatural. Porque Ele tem pressa em fazer algo na sua vida. Porque o reino dele está te convocando. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória. Que segredos, olha. Ele perdeu tudo. Quantas lágrimas aquele. Por fim não tinha mais lágrimas. E por fim ainda tinha doença incurável. Mas Deus mudou a vida de Jó. Diga assim: quando eu entendo o sobrenatural, todos os meus problemas. Feche seus olhos só um pouco e fala assim: Deus, eu preciso entrar no sobrenatural. Aleluia. Você pode dar uns 5 glória a Deus aí, uns 10 glória a Deus. Glória a Deus. Olha, tem gente pentecostal aqui, irmão? Glória a Deus. A gente não é pentecostal da glória, porque você está dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou contar até 3, você vai dar uns 10 glória a Deus aí, tá bom? 1, 2, 3 e... Glória a Deus. Glória a Deus. Vai dando glória, vai dando aleluia. Você pode uma aplauso assim, ô querido. Ô glória. Aleluia. São vários, irmãos, são vários que passaram. Aí eu entro no capítulo 4. Capítulo 4, o rei teve um sonho pesado. Pesado. E Deus usou Daniel. Aí ele já não foi nem mais nos reis, não. Foi lá direto, Daniel, sonhei isso, isso e isso. Irmãos, eu achei impressionante esse capítulo 4. Olha aí, capítulo 4, 32 e 33. Olha o capítulo 4, 32 e 33 aí, de Daniel. Já estou terminando, tá, irmãos? Tem gente falando aqui ainda não, pastor. Tem gente que está gostando aí, irmão? Quem está gostando, diga glória a Deus. Essa revelação está saindo do forno de Jeová. O versículo 32 e 33 diz assim. Olha o que Daniel disse para ele, irmãos. Ali, vamos ler comigo lá? Lê lá no telão, vamos lá. E será tirado dentre os homens, E a tua morada será com os animais do campo. fartiam comer erva Com os bois, e passear 7 tempos. Até que Conheça que o Altíssimo que domina domina sobre o reino dos homens. O que há? Versículo 2. E na mesma hora, quem aconteceu? Cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e ele foi tirado entre os homens e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que ele cresceu pelos como as penas da águia e as suas unhas como. O homem já interpretou e já aconteceu. Olha a autoridade de quem anda no sobrenatural. Daniel já estava no nível dos... Só, querido, que Misael, Danias e Azarias, eles já estavam no nível do sobrenatural. Porque depois, irmãos, depois que eles andaram na fornalha, nunca mais a vida deles foi a mesma. Depois que você põe o pé no sobrenatural, você entende que o natural, você está assim, está acontecendo um monte de coisa, você está tranquilo. Por que você está tão tranquilo? Porque você sabe quem está por trás de você. Às vezes você está andando assim, nós andando numa rua, entrando numa rua, aqui na Santa Clara, nós estávamos caminhando, vamos entrar aqui. Aí passou um rapaz, ele estava possesso, e ele olhava assim, e começava a brigar com quem estava andando com a gente. Você não pode estar aqui não, sai daqui, você não pode estar aqui não, nós estamos andando. Há alguém andando com você. Todos os dias você tem que passear. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo que você é preciosa. Você é precioso para esse Jesus. Aleluia! Eu sinto a glória de Deus aqui, irmãos. Diga assim, agora é a vez de Daniel. Diga para os irmãos que estão do lado dele, agora é a vez de Daniel. Entrar no sobrenatural. Até então Daniel interpretava sonho, Deus tinha intimidade com Deus, ele orava. Mas agora era a hora dele experimentar o sobrenatural na carne. E fizeram um novo decreto, capítulo 6.
E o decreto era para quê, irmão? Parar a oração. O diabo quer parar a sua oração. E ele pegou, fizeram lá um decreto. Eu acho impressionante, irmãos, que caçaram na vida de Daniel e não acharam nada errado. Ele não desobedecia o rei, ele não infringia nenhum tipo de lei. Daniel era um homem correto em tudo, correto no seu cargo, correto no seu trabalho na Babilônia. E de repente, naquele movimento, eles falaram assim: olha, não tem como a gente fazer nada contra Daniel. O cara é perfeito. Um SP santo, ninguém conseguia achar pecado naquele homem. Irmão, estou falando SP santo. Se for com a SPC, tem um monte de gente de bedelhando, né? Isso não é bom não, hein? É um SP santo. O SPC está bravo. Mas olha só. Pessoas, se fosse fazer uma consulta pelo nome, você chega numa loja assim, dá para comprar, e não fala assim, não foi aprovado. Porque você está vendendo na loja, é só por isso. Pessoas faziam de nós essa frita, essa sociedade vício. Aí eles pegaram, olha, nós só vamos conseguir se a gente fizer alguma coisa contra o Deus dele. O que ele faz mais, irmão? O que Daniel fazia muito? Ele era um homem de oração. Vamos para a oração dele. Por 3 dias não se pode orar a outro Deus. Decreto que quem se orar, pena de morte. Cova dos leões, vai ser morto. E Daniel parou, irmão, abriu a janela dele em direção a Jerusalém e fazia aquelas orações. Amém. Irmãos, quando viram, vamos lá no quartinho de Daniel. O diabo sabe onde você ora. O diabo sabe onde é o seu cantinho secreto. Ele vai tentar te tirar, te parar da oração. Mas quando chegou lá, Daniel estava orando. Oh Deus, fizemos um decreto aí, Deus, para eu parar de orar, mas eu não posso, Senhor. Eu sou obediente, mas vou desobedecer porque eu não posso parar de orar. Glória a Deus. Diga assim, a oração, ela é natural. Mas vai ter um momento que Deus vai levar você no sobrenatural. Você já teve esse acesso, irmão? Você já saiu do natural? Você já começou a orar quando você percebeu assim, já tinha passado horas? Você já começou a orar? Teve uma vez, irmão, antes de eu entrar no sobrenatural, eu começava a orar assim, ó. Aí, quando eu começava assim, perceber que eu não estou sentindo mais meu corpo, meu joelho, meu nada, dá um medo. Aí teve uma vez eu vou um pouquinho mais além. Aí comecei, oh Deus. Aí eu vi um troço andando assim. Desse jeito mesmo, irmão. Aí eu pensei, dá uma beleza, arrepio, até não tem cabelo, arrepia. Meu Deus do céu, bicho todo aqui, enfungado. Ou você está acostumado assim de orar, Senhor, por noite. Obrigado pela comida, obrigado pelo café, obrigado pela janta. 3 momentos de oração, quarto fé. Ou você é aquela pessoa que entra no quarto e vai orar sério. Vai entrar na intimidade séria. Deus está me falando que tem saudade de você. Deus está me falando que tem saudade daquele tempo que você buscava. Ele está dizendo assim, volte. Volte para o meu aconchego. Que as suas respostas que você precisa estão aqui. Volta aqui de novo. Natural. E uma vez eu estava pregando, porque eu sou assim, mas eu estou pregando, aí ele fala uma coisa do pai. É tão bom ter intimidade. Não seja apenas um membro de uma igreja. Deus é muito mais do que isso. Toda luta que você tem passado é por causa da unção que tem na tua vida. O diabo te quer de volta. Mas diga assim, ele já te perdeu. Amém. Aleluia. Aleluia.
Você pode falar assim, irmão, volto para trás e não volto mais. Quem pode dizer isso, irmão? Para trás e não volto mais. Aqui é só na frente, para trás não volto não. Agora é só para cima, para trás não volta não. É para frente ou para cima, mas para trás de maneira nenhuma. Irmão, já estou terminando. Capítulo 6. Ficaram sabendo, viram lá Daniel orando. E Dário gostava muito de Daniel. Irmãos, por que Daniel estava governando onde estava Dário? Porque Nabucodonosor tinha passado aquelas experiências tão ruins, né? Porque ele só se tornou gente quando ele entendeu que Deus era o dono. Ele voltou novamente, né? Mas ele teve que aprender com Deus. Cadê você aí? Descobriram. Ele falou assim, e Dário tentou mudar. Não tem como. As leis não podiam ser mudadas. E Daniel teria que ser sacrificado. E Daniel falou, Senhor, e agora? Não sei o que vai acontecer. Irmãos, naquela época largavam leões sem comer vários dias. Para quando chegasse alguém ali, eles devorassem. E de repente, irmãos, a jaula se abriu. Os leões se uniçaram lá. E Daniel foi lançado naquela cova. Quando Daniel caiu, opa, tudo bom? Quem estava lá, não? Não. Diz que Deus enviou um anjo para estar com ele. Eu já estava aqui dentro da cova te esperando. Você estava demorando, Daniel. Eu estava te esperando o sobrenatural. Mas o sobrenatural, a oportunidade foi a... Não reclame das lutas que você tem vivido. Porque é através das lutas que a gente descobre quem é Deus. Daniel caiu. Os leões até ali. Vamos ficar mais um dia com fome. Esse aí, eu não posso comer não. De repente, quando ele caiu, eu acho isso muito lindo, né? O anjo podia até passar na mão nos pelos dos leões. Pode deixar que eu vou aliviar a fome de vocês. Amanhã vocês vão comer bastante. Porque a cova que estavam armando para você, vão cair nela. Fica tranquilo. Aí, Daniel passou a noite ali e colocaram uma pedra, irmão. Mas, irmã Cida, das maiores experiências que Daniel teve, a maior foi dentro da cova. Porque dentro da cova ele teve experiência com o sobrenatural. Porque, irmãos, o natural é o leão comer. Agora, usar o leão de travesseiro é sobrenatural. Deus transforma as armas em flores. Deus transforma o mal em bem. Tudo aquilo que estão preparando contra nós, irmãos, nenhuma praga estará sobre a tua tenda. Eu acredito que Daniel adorou a Deus ali naquela cova. E o rei foi para casa, o quarto dele, jejuou, ficou a noite toda, preocupado com Daniel. Poxa, não queria fazer negócio com Daniel. Era o melhor homem que eu tinha aqui. Versículo 20 diz, chegando no 18 do capítulo 6, diz que o rei dirigiu o quarto dele, o palácio, passou a noite inteira em jejum. Tem alguém fazendo jejum, irmão? Olha só, o rei nem crente está fazendo jejum. Olha só, o rei nem crente era, nem cristão era que fazendo jejum. Porque quando Deus leva a gente no sobrenatural, quem gosta da gente também recebe. Olha só, e ele começou, passou a noite ali em jejum, não deixou trazer na sua presença instrumento de música. Eu não quero nada para me alegrar, estou triste. Chegou de manhã, ele correu lá bem cedo, levantou, foi para essa cova, versículo 19, e chegando-se a cova, chamou, Daniel, mais triste, Daniel. Daniel, você está aí, Daniel? Servo de Deus vivo, você está aí? Está sem o caso do teu Deus, não é meu ainda não, mas esse teu Deus aí, que você ora todo dia por ele, que você anda na presença dele, ele tem poder te livrar dos leões, Daniel. Ninguém consegue isso, no natural todo mundo morre. Mas Daniel diz assim, rei vive para sempre. Eu estou no sobrenatural aqui, está tão gostosa essa prova, eu podia ficar mais um cadinho aqui, Senhor. Essa prova está boa, porque essa prova me deu a
abertura ao sobrenatural. Eu consegui vencer o natural. Eu consegui vencer as barreiras do natural. E depois que você entra no sobrenatural, irmãos, coisa boa. E o rei tirou ele de lá. Aí ele disse assim, versículo 22: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência perante Deus, diante de Deus, e também contra ti, ó rei, eu não tenho cometido nenhum pecado. E o rei se alegrou. Depois do rei, versículo 24, coloca o versículo 24 para mim. Vamos ler junto o que aconteceu com a história? E ordenou a rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham mandado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado à cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Viu quem mexe com você? Começa a pedir misericórdia. Quem se levanta contra você. Não se preocupe com o que fazem contra você. Você tem um Deus que te defende. E Ele está aqui, irmãos. De hoje em diante você nunca mais vai chorar por causa da luta. Quando vier a luta, você, epa! A luta está vindo aí. Deus vai me levar para o sobrenatural. Irmão, quer ver você começar a ser mulher de oração? O médico diz assim: tu está com câncer e tem uma semana de vida. Aí vai a mulher, aquela que não orava de vez em quando para comer, vai para o monte e passa a noite. Deus me cura, campanha de oração. Parece até que é aquela guerreira. Porque às vezes Deus permite para acordar você. Ele não quer te ferir, mas Ele permite que às vezes você chore para te trazer perto dEle, para você entender o porquê você nasceu. Deus não te colocou num banco de igreja para ficar esquentando o banco. Deus quer te usar. Senhor, eu não sei nada, mas eu me coloco nas tuas mãos. Moisés era caco, mas o homem, quando orava, o negócio ficava feio para Faraó. Depois disso, diga assim: depois das covas dos leões, Daniel entrou no sobrenatural e nunca mais saiu. Aí, se você olhar no capítulo 10, versículo 9, ele recebe um anjo. Qual foi o anjo que foi lá visitar ele, irmão? O anjo Gabriel, que anunciou o nascimento de Maria, né, de Jesus. O anjo Gabriel foi lá para revelar coisas. Porque se você olhar o capítulo 9, ele era um homem que lia a Bíblia, ele era um homem que ele entendeu a revelação que Deus deu a Jeremias, e ele começou a se quebrantar, interceder pelo povo, pedir perdão, se humilhar. Deus nos perdoa, Senhor, porque ele entendeu as 70 semanas. Só que tinha coisas, diga assim, no natural eu tenho um pouco de entendimento, mas eu preciso do sobrenatural para entender o profundo. E o anjo veio. Daniel veio te explicar, Daniel. Nem o profeta Jeremias, que profetizou, teve esse entendimento. Mas você tem me buscado, eu vim para te revelar. Porque agora você tem acesso ao professor. Glória a Jesus. E no capítulo 10, que foi o que lemos, ele estava em oração 21 dias, jejum. E Deus disse assim: desde o dia que você aplicou o teu coração a buscar, suas palavras foram ouvidas. Deus tem ouvido a sua oração. Não pense que às vezes a gente acha que eu vou orar e vai acontecer no outro dia. Pode acontecer? Pode. Mas Deus às vezes Ele tem que fazer um monte de coisa para chegar naquilo que você tem pedido. Mas eu termino a palavra aqui. Eu termino essa palavra que eu destaco aqui. Eu quero que você anote aí. Como que eu posso vencer as barreiras naturais? E depois dessas 7 revelações aqui,
Eu não vou entrar em cada uma delas, porque eu diria que nós teríamos que ter vários estudos para fazer isso. A oportunidade, ela vem primeiro na aflição e perseguição, na prisão, nas fornadas. Mas, para eu vencer as barreiras, eu quis repetir isso aqui, irmãos, porque aqui Deus me mostra que tem muitas irmãs que passam lutas e não sabem por que estão passando por lutas. Em vez de você ficar murmurando e reclamando, fala para Deus, é isso aqui. Porque sinceridade, você crê que Deus pode mudar a sua situação, sim ou não? Sim. Você crê que Deus pode reverter esse quadro seu, sim ou não? Sim. Se Ele não fez ainda, porque você não aprendeu alguma coisa. Os discípulos não passaram só por uma tempestade. E ele ficou bravo que na primeira eles não usaram autoridade. Mas eles passaram pela segunda, porque não tinham aprendido a autoridade. Continuaram sem aprender. Você tem autoridade. Enquanto você não aprende a lição, a prova não passa. Mas eu quero dizer aqui 7 coisas de características que eu vejo na vida de Daniel. Primeiro, Daniel ele venceu a barreira pela oração. Escreve aí, pela oração. Uma outra coisa também que eu aprendi aqui nesse livro de Daniel, que ele usou para vencer a barreira natural, para entrar no sobrenatural, a comunhão de oração com os amigos. Você precisa ter amigo de oração. Você tem amigo de oração, irmão? Amém. Você precisa ter amigo de oração. Pessoas que realmente entram no sobrenatural contigo. Uma outra coisa que eu aprendi aqui, esse amigo é a comunhão, né? A outra coisa aqui que eu aprendi, que a gente quebra a barreira natural, é através do quebrantamento. Você se colocar diante de Deus com o coração quebrantado. Deus não resiste ao coração quebrantado. Uma outra coisa que eu entendi na vida de Daniel é a intercessão. Capítulo 9, o anjo só veio porque ele estava intercedendo. A intercessão nos leva também a quebrar as barreiras naturais. Você vai interceder e de repente você já não está mais aqui na terra. Teve um dia que eu e a pastora estávamos ajoelhados aqui, nesse lugar, eu e ela. Na sexta-feira passada, né, pastor? E Deus entrou aqui dentro, irmão. Que coisa gostosa. E de repente eu falei assim, Deus, que paz é essa, Senhor? Que lugar é esse? Eu vou dar uma, a gente é curioso, vou dar uma bristinha de olho para ver que lugar eu estou. Aí quando eu abri, eu dei de cara com a parede do banheiro que a gente vai fazer. Eu falei, eu estou aqui mesmo? Porque, irmãos, o sobrenatural, diga assim, o sobrenatural está perto do natural. É só você entrar numa porta. Natural, sobrenatural. Natural, sobrenatural. Lembra de Moisés? Vou estar diante do povo, bota a vela. Vou estar diante de Deus, tira a vela. Vou estar diante do povo, bota a vela. Porque o povo tinha medo do brilho. Porque quem tem contato com Deus é visível. Você não precisa estar falando são mulheres de Deus, são homens de Deus. Todos percebem isso. E essa tarde Deus te trouxe de longe. Tem gente aqui que olha. Quem aqui, irmão, se esforçou muito para estar aqui? Foi difícil. Foi. Quem aqui teve peleja para chegar aqui? Eita, gente. É porque Deus queria te revelar isso. E Deus me falou aqui, irmãos, que Ele te deu resposta. Quem aqui recebeu respostas aqui, irmão? E às vezes Deus usa até as mesmas palavras para a gente não ficar confundido. Para falar assim, sou eu mesmo falando, hein? Verdade. Aí eu estava aqui, numa paz, irmão. E eu entendi que Deus entra no natural para estar junto conosco. E aonde Deus está. Eu falei com a pastora assim, olha, o sentimento está tão de paz, está tão grande. O sentimento de paz está tão grande que eu não sinto. Sabe assim, você se levanta assim, parece que não tem mais problema. Foi o que eu senti. Você não pensa em nada mais, nada importa.
Porque você está no sobrenatural. Hoje, a outra palavra aí, a quinta, depois de intercessão, é consagração. Não tem como eu quebrar a barreira. Irmãos, se você entenda assim, o que Jesus queria que os discípulos fizessem, não era remar. Era levantar a mão deles e mandar o mar parar na fúria. Se você não usa essa autoridade, vai usar com a força. Às vezes você está lutando muito com a sua força, e Deus falou assim: eu já tenho colocado unção para você vencer isso, mas você não vence porque você não usa. Não adianta você ter um carro e não saber dirigir. Consagração é muito importante. As duas últimas palavras eu vou trazer na próxima Mãe Joelho. Amém. Daqui um ano. Perseverança. Sua vitória não chegou, continue orando. Eu coloquei um monte de coisa. Não está, né? Diga assim, ó, eu vou falar e você repete, ore, tá bom? Diga, está difícil? Ore. Não, está muito fraco isso aí. Está difícil? Ore. Está passando por luta? Ore. Está enfrentando peleja? Ore. Está difícil dentro de casa? Ore. O diabo está tentando te parar? Ore. Estão te perseguindo na igreja? Segredo é orar. E a última palavra, irmão, para os irmãos, para eu entregar a palavra aqui para a pastora: fidelidade a Deus e fidelidade às pessoas que te servem. Não adianta você falar que tem intimidade com Deus, comunhão com Deus, e você não conversa nem com o teu irmão. Não adianta você falar que você tem uma vida abençoada e você não trabalha, não trata bem sua família, sua casa. Não adianta você falar que tem intimidade com Deus, está cheio de intimidade com Deus, e você não vive bem a intimidade com os irmãos da igreja. Então você tem que ser fiel à sua igreja, você tem que ser fiel às pessoas que te servem e de ser fiel a Deus. Fique de pé, irmãos. Aqui eu encerro. Espero que tenha sido bênção para você, como foi para mim. Eu honro muito a Deus pela vida das irmãs de oração. Espero ter acrescentado algo à sua fé. E eu quero que você faça um pedido para o seu Deus nessa hora. Peça esse acesso ao sobrenatural. Mas entenda, antes de você pedir, saiba que a oportunidade para uma intimidade com Deus, às vezes você vai ter que perder pessoas. Às vezes você vai ter que passar por um sofrimento. Às vezes você vai ter que passar por uma luta. Às vezes você vai ter que passar por uma morte, né, pastor? Eu lembro quando a pastora morreu no meu colo em 2010. Ela perdeu a respiração toda e caiu no meu coração. Quando Deus ressuscitou ela, eu vi que afundou isso aqui dela, no coração. Aquilo foi lá no fundo e depois aquilo voltou. Glória a Deus. Mas ela não respirava e Deus falou assim: vou soprar 3 vezes para que ela volte à vida. Mas quando ela voltou, sim, Senhor, eu falei: meu Deus, sim, Senhor. Não parecia mais. Eu falei: meu Deus, casei com uma mulher e agora Deus ressuscitou outra. Glória a Deus. E ela nunca mais foi a mesma depois. Glória a Jesus. Eu amo a Deus pela vida dela. Amém? Ela merece. Deus que ela ressuscitou merece. Agora feche teus olhos. Vamos fazer um ato profético aí, irmão. Eu quero que você dê um passo para frente. Tem que ter esse espaço aí. Pelo menos, vou fazer assim, pelo menos um pouquinho, pelo menos um pé. E eu quero que você entre no sobrenatural. Quem estiver preparado, feche teus olhos. Começa a orar. Senhor, nós te pedimos esse acesso. Eu revelei ao teu povo, Deus, aquilo que o Senhor revelou para mim. E essa palavra, Deus livre,
Eu sei, Deus, que muitos estão em lutas, muitos estão em dificuldades, mas de hoje em diante, eles vão entender, Pai, que luta é oportunidade para a intimidade. Deus, e nós hoje vamos romper as barreiras do natural e entrar no sobrenatural. Irmão, eu vou contar até 3 e você vai começar a glorificar a Deus aí. Eu vou contar até 3 e você vai dar um passo à frente, tá bom? E depois você vai glorificar, vai exaltar, vai fazer o que você quiser, hein? Começa a glorificar aí, em nome de Jesus. Oh Deus, nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te adorar. Vamos lá, irmão. 1, 2, 3. Dá um passo e glorifica aí, em nome de Jesus. Entra no sobrenatural. Seja bem-vindo a esse acesso. Deus está me ensinando a ser forte em tudo aquilo que eu não venho à morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Rede de mulheres, vem pra cá. Irmão Sueli vai puxar esse louvor pra nós. Deus está te ensinando.